Bom dia a todos. Estamos dando início à sessão da... Que número que é? É a quarta? Sexta. A sexta sessão da primeira subcâmara da CCR, contando com a participação da doutora Débora Monteiro Lopes e a Biael Franco Santos. Vamos, antes de passar a pauta, eu franquei a palavra à doutora Débora, que gostaria de fazer algumas colocações. Em seguida, a doutora Biael e eu. Bom dia, colegas, servidores. Eu pedi a palavra para deixar consignada nessa ata uma homenagem à querida amiga, minha companheira de quinto concurso, minha parceira de trabalho e de vida, a querida Ana Francisca Moreira Sandem. A colega Márcia Camei, em e-mail divulgado em nossa lista, já fez uma justa e merecida referência ao protagonismo da Ana na instalação da Codemate. Foi sua primeira coordenadora, ao lado da colega Maria Helena Gunter. Competente trajetória no MPT, honrada inclusive com o prêmio Evaristo de Moraes por ação civil pública inovadora em matéria ambiental, Lerdort na atividade bancária, em atuação conjunta com a colega Célia Stander. Registro também a atuação dedicada, comprometida e propositiva ao meu lado na coordenação da Coordenadoria de Segundo Grau na PRT2. E a par dessa parceria na vida institucional, não poderia deixar de falar do quanto ela significa para todas nós, suas amigas da PRT. Peço licença, então, e vou me permitir ler um pequeno trecho redigido por suas amigas da PRT2 a muitas mãos e que foi lido na missa realizada em sua memória no último sábado, dia 18/11. Aqui estamos para uma singela homenagem à querida amiga, companheira de trabalho, grande parceira de divertimento, de livros, de poemas, de músicas, de cinema, de viagens. Foram tantas as parcerias. O que queríamos mesmo, linda Ana Francisca, era sua presença sorrindo, seu sotaque baiano adorável, sua simpatia, seus conhecimentos infindáveis. Queríamos mesmo marcar um encontro em Itapuã, um dia para vadiar, com um mar que não tem tamanho e um arco-íris no ar. Ouvir a Ana falando alemão com a família ao telefone era bom demais. E ela se orgulhava de que o seu alemão não tinha sotaque baiano. Ler poesias, poemas, com horas repletas de muita arte, era um dos seus passatempos preferidos. Os livros, seus companheiros, eram sempre compartilhados com os amigos. Quantas vezes conhecemos autores incríveis apresentados por ela? No trabalho, no meio de um turbilhão, lá vinha nossa parceira com um dos sermões do padre Antônio Vieira. A razão por que não achamos o descanso é porque procuramos onde ele não está. Ana Francisca nos ensinou que o poeta Manuel de Barros tem razão. Poesia é um lugar onde a gente ainda pode fazer com que um absurdo seja uma sensatez. Descobrir, desbravar e enriquecer a existência era seu lema. E assim foi que um dia nos apresentou Constantino Cavafis. Não apresses a viagem nunca, melhor muitos anos levares, de jornada, uma bela viagem deu-te Ítaca. Tu te tornaste sábio, um homem de experiência, e agora sabes o que significam Ítacas. Ana Francisca, um misto de baiana, paulistana, alemã, mulher de garra, sempre à frente do seu tempo, profissional competentíssima, leitora assídua dos clássicos, leal, presente, uma mulher do mundo, sempre olhando e vivendo além dos horizontes. Manuel de Barros diz que a palavra amor anda vazia, não tem gente dentro dela. Mas nós podemos encher o peito e dizer: querida Ana, você nos deu muito amor, obrigado pelo privilégio de conviver com você. Agora
após essa maravilhosa homenagem à doutora Débora, a qual eu já me associo, eu vou franquear a palavra à doutora Abiael Franco Santos, pedindo escusas que eu deixei de dizer quando do início da sessão, que agradecer aos servidores, na pessoa do doutor Luiz Cláudio Barbosa Lucas, as assessoras e ao pessoal da técnica, doutora Abiael, para suas considerações, e depois eu vou falar mais uma coisinha também. Por hora, eu gostaria apenas de... Alô? Por hora eu gostaria apenas de me associar a essa linda homenagem feita pela doutora Débora, a nossa colega Ana Francisca, pessoa de grandes virtudes intelectuais e pessoais e que no curso da vida presenteou o Ministério Público ao trazer para dentro do nosso convívio essas virtudes. Gostaria, com a licença da doutora Débora, de pedir que essa ata fosse enviada à família dela, né, para que essa justa homenagem chegasse ao conhecimento daqueles que choram a saudade de uma pessoa tão maravilhosa. Eu gostaria de dizer que eu lamentei demais o falecimento da doutora Ana Francisca, sempre bem-humorada, sempre combativa, sempre disposta a pensar novas ideias. Gostaria de consignar também lamento o falecimento da subprocuradora-geral, doutora Guiomar Sanches, que nos deixou precocemente, muito rapidamente, uma pessoa de grande inteligência e de um humor ímpar também. Quem conhecia a Guiomar, a Guiomar sempre teve uma aparência muito fina, um jeito muito fino de se comportar. Então, isso, inclusive, causava até um certo afastamento das pessoas pela postura dela, mas, na verdade, se tratava de uma pessoa maravilhosa. Então, eu também gostaria que isso constasse da ata e também fosse enviada à família da doutora Maria Guiomar. E com as nossas associações. Com a associação da doutora Débora e a Bianca. Então, podemos agora passar os processos. Eu gostaria de ter mais uma palavrinha. Eu gostaria de, como hoje é o último dia que a gente convive com a doutora Andréia, como colega na CCR, como coordenadora, eu gostaria de agradecer muito, doutora Andréia, o seu convívio aqui na CCR. Se me permite chamar agora de você, aqui eu aprendi muito com você como pessoa, te invejei várias vezes, uma inveja sadia de uma pessoa que consegue lidar com problemas sérios de uma forma, pelo menos externamente, mais tranquila, trazendo para todos nós uma tranquilidade que nesses tempos de turbulência são vitais para que o trabalho se desenvolva de uma forma mais eficiente, mais profícua e mais harmônica. Eu te agradeço muito por essa convivência. Eu quero registrar aqui que o Ministério Público do Trabalho perde com a sua saída da CCR. Eu lamento não poder expressar em palavras o quanto que o Ministério Público do Trabalho perde, porque, como eu disse, a nossa convivência harmoniosa se deve à sua liderança harmônica, à sua liderança marcada pela paz, pelo bom relacionamento, pelo bom convívio. Isso faz com que as nossas discussões sejam calmas e levem a um objetivo traçado pela CCR, um objetivo que deve ser alcançado pela CCR. Então, o MPT perde, nós perdemos, eu e a doutora Débora perdemos muito, lamento bastante a sua saída e gostaria de, antes de deixar o Ministério Público, já que todas nós aqui já estamos perto da aposentadoria, poder conviver mais com Vossa Excelência algum outro trabalho, alguma outra coordenadoria para continuar aprendendo com essa sua personalidade maravilhosa.
só agradecer a doutora Biael pelas gentis palavras e dizer que quem aprendeu muito aqui na CCR fui eu com Vossa Excelência, que tem votos sempre que eu chamo atenção, que produz votos, os quais eu sempre chamo atenção pela qualidade e pela especificidade dos votos. Obrigada, você, permita-me chamar de você, vai continuar contribuindo com a CCR de forma muito dinâmica, como sempre fez. Obrigada. Bem, então, endossando as palavras da doutora Biael, Andréia, se me permite chamar de Andréia, como eu já havia falado para você, eu lamento demais, demais mesmo, a sua saída da CCR, porque além de todas as qualidades que a Biael já expôs, não é? Andréia, você é uma pessoa que é da paz e que traz harmonia em todos os lugares onde você está. Então, lamento muito e acho que a nossa convivência, além de produtiva, tenho certeza, a nossa convivência, além de produtiva, era muito prazerosa, continuará sendo, mas é muito prazerosa. Então, eu lamento e acho que a CCR perde muito com a sua saída. Obrigada. Eu agradeço as palavras da doutora Débora, muito gentis, uma amiga de basicamente 35 anos, por aí. Não vamos falar muito sobre isso. E digo também que eu saio da CCR contrariada. Eu acho que a CCR passa por um momento de construção e acompanhar essa construção da CCR, para mim, foi uma experiência muito, muito, muito enriquecedora. Ressaltando também o trabalho da composição anterior, ressaltando também o trabalho da doutora Biael, do doutor Luerci, questão que eu já sustentei, questão pela qual eu votei no Conselho pela recondução de ambos. Eu acho que vão continuar contribuindo com a CCR, agora também com a doutora Débora, o doutor Lima, me desculpem os outros que eu não me lembro o nome, todos vão participar da construção da CCR e sempre contribuindo com ideias novas, dinamismo, de forma a tornar essa função aqui da CCR uma função, um processo racionalizado aqui no Ministério Público. Peço desculpa pelas minhas faltas, pelas minhas falhas, e vamos começar a sessão. E tenho certeza que o próximo coordenador que virá a CCR também será uma pessoa muito mais qualificada do que eu. Obrigada. Vamos começar? Vamos lá. Primeiro vamos passar os feitos com vista. Relator Andréisa Ripoli, é o processo número 1, IC 316/2013. Era vista para a doutora Débora. Vista regimental sem divergência. Ok. Depois, processo número 2, IC 359/2012. Relatora doutora Biael Franco Santos. Deixa eu ver aqui. Voto regimental. Pagamentos não contabilizados, aquela divergência. Divergência da doutora Débora Monteiro Lopes. Eu cheguei a votar nesse processo? Se eu já me pronunciei? Não? Então, eu acompanho nesse caso aqui, um minutinho só. Eu tinha feito uma observação aqui. A sua divergência é só de pagamentos não contabilizados. Isso, exatamente. Então fica parcial o voto, divergência, né? Parcial. Não. Eu acho que... Como é que ficou o voto dela? Não. Peraí. Quem vai ficar relatora? A doutora Débora, não é isso? A doutora Débora pediu vista regimental com divergência quanto... Não, a divergência. Mas a minha divergência isso. É em relação aos pagamentos não contabilizados. Que a doutora Biael mandava processar.
e a doutora Débora não. Eu acompanho a doutora Débora. Não, então, mas aí ficou pendente, eu acho, que a questão da jornada. A jornada é intrajornada sem intervalo? Deixa eu ver aqui. Não, mas eu estou acompanhando. Olha. Na questão da jornada. Então, por isso que eu perguntei para o Luiz Cláudio. Então, é a divergência parcial. No que pertine aos temas referentes à jornada de trabalho, observe que a sentença que ensejou a instauração do presente inquérito civil constatou jornada excessiva, razão pela qual também havia as razões de fato. Então já está no voto dela. Só tem que mudar a conclusão, então. Ela diverge, mas a homologação é parcial. Entendeu? E sim, é isso. Já está lá? Tá. Então tá. Então tá votado. Então, votado, homologado parcialmente. Tem mais. Vamos ver aqui. Número 13, NF 1905-2017, doutora Biael Franco Santos. Deixa eu ver. Eu pedi vista, a doutora Débora pediu vista. Ambas não apresentaram divergência, então... Pois é. Então, unânime, a votação fica unânime. Cada coisa que aparece... Né? Sacanagem, né? Que a empresa fez, né? Então, votados os processos que estavam com vista, vamos passar a votação dos demais. Quem que tem mais procedimento para votar? A Biael? Mas pouquinho dessa vez. 18. Pouquinho quanto? Um pouquinho 18? Então vamos fazer assim? Vamos votar de 10 em 10? 10 da Biael? Eu tenho 10. Eu também. Então vota vocês duas. Não. Vai de 10. Sabe por quê, doutora Biael? Para não ficar cansativo para Vossa Excelência. Nós votamos 10 seus, passamos aos outros e depois prosseguimos na votação dos demais. Ok. Então vamos lá. Vai começar comigo? Então, exatamente. Vamos lá. Diz qual que é para mim. Espera um minutinho só. A Biael, doutora Biael Franco Santos, total de 18 processos. Pode ir, doutora Biael. Com a palavra número 14. Nesse caso aqui é jornada de trabalho. Tem que averiguar o número. Perdão, esse é o inquérito civil 447/2011 da 4ª Região. As irregularidades referentes ao intervalo intrajornada e o excesso de labor diário ficaram constatadas em análise documental. Então, eu acho que tem que prosseguir a investigação até a correta regularização da atividade na empresa. Mantém o voto mesmo com a reforma, tá? Porque acho que o limite da jornada de trabalho está na Constituição. Eu estou de acordo. Doutora Débora, unânime. Número 15. Número 15. Irregularidades graves na organização do sindicato inquirido, não afastadas pelos elementos colacionados aos autos. Esclarecimento sobre o teor da decisão da CCR. Esse aqui é um caso complicado, porque é o seguinte, esse aqui eu já mandei voltar, tá? Eu pedi para voltar, porque era uma denúncia de irregularidade bem grave num determinado sindicato, e o colega acabou não desenvolvendo atos persecutórios na primeira fase, então eu pedi que voltasse. E aí vamos ver o que aconteceu depois que voltou. Irregularidades graves na organização do sindicato inquirido, não afastadas pelos elementos colacionados aos autos. Esclarecimento sobre o teor da decisão da CCR, que determinou a anterior conversão do julgamento em diligência, com homologação parcial do arquivamento alusivo a apenas um tema. Quer dizer, eles fizeram uma confusãozinha lá embaixo. A ausência de fundamentação é ausariente, é superada para conferir eficiência e racionalização à atuação revisional. Não houve fundamentação boa nesse arquivamento. Estou ultrapassando. Não vou anular. Necessidade de esgotamento das diligências necessárias para subsidiar a conclusão acerca da inexistência de fundamentos para um ajuizamento de ação. Inicialmente, eu esclareço o equívoco na compreensão da decisão proferida numa determinada sessão da CCR, que, afastando a inépcia da denúncia e considerando a ausência de atos efetivos de instrução, converteu o julgamento em diligência para a continuidade da investigação destinada a apurar a conformidade da postura do sindicato às normas legais. Houve homologação parcial apenas no tema alusivo às ilegalidades nas cláusulas da convenção coletiva, tendo em vista a existência de investigação já conduzida
traduzida em autos diversos. Sendo de rigor, após a adoção das providências destacadas no voto de conversão e diligência, a devolução dos autos à CCR para a ultimação da análise revisional. Não me lembro se eu tive que pedir isso de volta. A origem, mais uma vez, deixou de explicitar a relação probatória, né, entre os elementos colhidos aos autos e a conclusão a que ela chegou. Eu supero, então, essa questão, né, não anulo e passo à análise. As graves irregularidades objeto de apuração no presente inquérito, que, caso confirmadas, podem comprometer seriamente a contabilidade e legitimidade do ente representativo, não foram afastadas pelas declarações unilaterais e documentos acostados aos autos, após a conversão em diligência. Eu não estou me lembrando exatamente do caso, tá? Mas eu me lembro que as acusações eram muito graves e que os atos de investigação não foram efetivos, porque eles acabaram se limitando a ouvir o que tinha a dizer a diretoria do sindicato, que, assim, depois de muito ser intimada, respondeu, né? E trouxe documentos que não tem nada a ver. Na verdade, o que ela trouxe? Ela trouxe as convenções coletivas. Então não explicou nada. Não, na verdade, o procurador pediu convenção coletiva, mas a convenção coletiva eu arquivei, né? Então, o objeto de denúncia são atos de improbidade. Isso, aquelas as dinastias no sindicato. O terreno, o imóvel foi construído no terreno dela, alguém teria a possibilidade de assinar cheques. Não, ele não esclareceu, então aí eu estou pedindo para retornar de novo. Dessa vez não é conversão de diligência, aqui para que o outro procurador tenha a possibilidade de verificar, né? Estamos numa época em que a gente estava conversando, os sindicatos precisam ser legítimos, defender os trabalhadores, para que a gente possa fazer uma defesa eficiente de tudo que está acontecendo no país. Eu acompanho. Doutora Débora também, unânime. Próximo. Peraí, vamos apregoar. Esse procurador pode apregoar. Depois eu vou falar uma coisa. Depois uma coisa que eu lembrei. Então, peraí. É o número 16, né, doutora Biael? Que é o IC 530. 16, é o IC 530/2014. Esse aqui também envolve sindicato. É uma denúncia de obstáculos ao exercício do direito de desfiliação. Novamente, insuficiência da instrução, juntada de documentos e dificuldade oitiva de testemunha que não afasta a necessidade de esgotamento de diligências aptas a subsidiar a conclusão. Porque ele chama, assim, as testemunhas são de uma outra cidade, tá? Elas falam, olha, a gente está tentando se desfiliar e não consegue. Eu tive até a impressão que eles estavam tentando formar um outro sindicato, mas eles não conseguem se desfiliar desse, né? E aí o procurador chama eles, que susto, chama os trabalhadores para virem depor. Eles não vão, gente. O trabalhador não vai depor, não vai deixar o emprego deles, a cidade deles, comprar a passagem de ônibus para ir lá na sede. Então, eu estou falando, olha, se o trabalhador não vem, não custa o procurador ir lá, até porque a gente tem diária para isso, e ver o que está acontecendo. Às vezes não está acontecendo nada, melhor ainda, daí arquiva, mas a investigação tem que existir. É esse o voto. Eu estou de acordo. Eu também. Então, unânime. Esse foi o 16, né? Próximo são os recursos 17, inquérito civil 181/2016. Aqui é um recurso e eu não estou acolhendo o recurso. Acho que esse processo é a segunda vez que veio para cá. Na primeira vez eu dei provimento ao recurso, se não me falha a memória. Precisaria entrar. Na segunda vez, agora eu estou achando que não precisa mais. Olha, recurso, assédio moral e sexual, suficiência das medidas preventivas e punitivas adotadas pela inquirida, conduta regularizada, independência funcional do procurador para identificar a necessidade de buscar judicialmente tutela de caráter inibitório ou reparatório, seara em que a CCR deve prestigiar a decisão do membro investigador e decidir de modo diverso apenas em casos excepcionalíssimos. É isso mesmo. O caso
caso é o seguinte, havia uma denúncia de assédio moral e sexual feita por essa trabalhadora, né? Na época, eu achei que o procurador de origem também achou que a denúncia estava confirmada, tomou algumas medidas, eu achei que elas não eram suficientes, a Câmara acolheu meu voto, voltou, e aí a procuradora ou procurador, não sei, empreendeu vários atos para que a situação dentro da empresa fosse regularizada, regularizou, está confirmado, a própria recorrente admite a regularização, tá? Mas o que ela quer? Ela quer que o membro do Ministério Público, já que não tem mais o problema, a pessoa foi demitida, cursos foram feitos, canais de denúncia foram estabelecidos, né? Tudo que o MP podia fazer, ele fez, tudo que ele poderia obter numa obrigação de fazer, ele já conseguiu administrativamente, ela quer então que ele ingresse com uma ação para pedir uma tutela de natureza inibitória ou uma condenação por danos morais. E aí eu acho que realmente cabe ao trabalhador, ao procurador decidir caso a caso, diante da quantidade de serviço que ele tem. Se ele viu boa vontade na empresa, às vezes não vale a pena você mover a ação, porque daí você desencoraja as empresas a regularizarem administrativamente as suas condutas. Então eu acho que nesse caso aqui, cabe ao procurador decidir, ele decidiu assim, eu estou concordando com ele. Eu acompanho. Eu acompanho e acho que, inclusive, instruído, né, o procedimento pelo procurador, restou apenas a questão individual. Uhum. Né? Falou tudo. Então, o 17, resultado unânime. Deixa eu ver. Agora, o número 18 é a NF 5.635 de 2017. Esse já é um resultado diferente, é um recurso, no caso de assédio moral, os fatos denunciados atraem a nossa atuação, né? E eu estou achando que tem que ser processado, estou dando provimento ao recurso, né? O assédio, eu não me lembro exatamente do caso, deixa eu ver aqui. Não se corrigir defesa dos interesses individuais, vamos ver em curso. Maus tratos, o recurso interposto em face de decisão que promoveu o arquivamento liminar da seguinte denúncia. Foi arquivamento liminar. Maus tratos decorrente da falta de respeito com empregados, o ambiente de trabalho é péssimo, sempre há desentendimento, assédio moral e todos ali, não há local para descanso, troca de uniformes, os 2 banheiros de funcionários é dividido entre clientes e funcionários, troca de produtos do bar, perde armário de funcionários, assédio moral devido aos erros que são cometidos sempre. Acho que o início de investigação tem que existir. Não, até porque essa questão aqui dos banheiros também envolve meio ambiente de trabalho, tem que ser investigado. Só não coloquei porque eu não sabia o número de funcionários lá da empresa, né? Mas um restaurante. É um restaurante. Não tem muitos empregados, mas... Deixa eu ver aqui. Denunciante, município de São Paulo, sem empregado. A questão do assédio moral já qualifica aí, né? Precisa ver o que está acontecendo. São 10 empregados. Mas eu estou de acordo, Uhum. Então, número 18, unânime. Número 19, NF 409 de 2017. Também é um recurso, uma parte eu estou homologando. Esse aqui tem vista da doutora Débora. Então tem Tá vista, bom, então tá com vista. Deixa eu só... É contribuição sindical, né? Ela vai pedir. Mas como nós vamos fazer? Porque a vista da doutora Débora é de quanto tempo? Até a próxima sessão. Eu gostaria de vista sucessiva, mas não vai dar tempo. Então, eu posso consignar meu voto. Pode ser isso, Débora. Porque hoje é terça, quinta-feira eu já estou mandando. Então, vista para mim e vista sucessiva à doutora Débora Monteiro Lopes. Eu estou pedindo vista, porque até eu tenho já um material pronto, mas diante da reforma trabalhista, eu preciso estudar melhor essa questão das contribuições. Tá. Então, vista Andréia, em seguida vista a doutora Débora.
Esse foi o 19, número 20. IC 260/2017. Olha, esse eu fiz. Esse foi o que eu pedi. Não foi pedido extra pauta esse aqui, não? Ah, não lembro. Mas enfim, esse aqui eu fiz e não estou lembrando, faz tão pouco tempo. Olha, vamos ler aqui. Recursos: meio ambiente de trabalho, providências adotadas para a regularização pelo recorrente afasta a necessidade de continuidade, a jornada, vale, fardamento, perseguições políticas, natureza estatutária do regime jurídico dos servidores do município denunciado, que não empolga a atuação do MPT. Lesões individuais supostamente suportadas por determinado servidor que deverão ser objeto de veiculação perante o Poder Judiciário, tá? Vocês não querem ter vista disso? Eu olhei. Olhou e está de acordo? Então, se a Débora está de acordo... Não, eu tô vendo aqui. Eu tô de acordo também. Eu tô de acordo. Porque o meio ambiente está adequado. Exato, mas tem que constante precisa. Não, eu acompanho. Tá bom. 20. Então, 20 unânime. Indago a doutora Bia Elce, quer continuar com os seus ou se Vamos só terminar intervalo? esses dois de recurso, só falta 2 de recurso. Tá bom, 2 de recurso. Então, 21 NF 1685 de 2017. Esse já foi, né? Não. Então, é o número 21 da pauta. Tô com medo de não ter mandado o arquivo certo aqui, mas vamos ver. Recurso: denúncia apresentada por sócio de empresa integrante do mesmo grupo econômico da empresa denunciada. Suposto prejuízo aos trabalhadores, objeto de ações judiciais, afastando a necessidade de atuação do MPT no bojo do presente expediente. Interessado que dispõe de meios judiciais e extrajudiciais para a solução dos conflitos empresariais expostos. Isso aqui é um caso interessante. Que quem se socorre ao MPT é o sócio da empresa. Tá? Ele diz, ainda que se vislumbre um traço homogeneizador nas dispensas efetivadas sem o adimplemento das verbas rescisórias dos empregados da Imbob, a denúncia traz lista de 55 processos judiciais em tramitação perante a Justiça do Trabalho, várias regionais, em face da mesma Imbob e da Global, o que afasta a necessidade de atuação qualificada no âmbito do presente expediente, porque, na verdade, todas as questões individuais, a assessora minha constatou, todas as questões individuais foram para juízo, né? Então, eu não vou atuar mais nessa questão da dispensa, que eu acho que foi uma dispensa coletiva mesmo. Mas aí vem o sócio e diz, não, vocês têm que atuar para conseguir, o que ele quer é que a gente consiga a declaração da existência do grupo econômico, para que a empresa maior seja obrigada a pagar tudo o que ele está sendo demandado na Justiça do Trabalho, nessas 55 ações, né? Aí eu acho que cabe a ele, na Justiça Comum, né, fazer o que de direito. Eu estou totalmente de acordo. Então, eu acho que eu mandei uma... Número 21, unânime. Número 22, NF 1360 de 2017. Esse aqui é um recurso também não provido. Esse é um anúncio de vaga de técnico de segurança do trabalho com suposta indicação de acúmulo irregular de função. Quer dizer, teve esse anúncio de vaga e o técnico teria que atuar como técnico e fazer alguma outra coisa que eu não me lembro, né? Aí o procurador, eu concordei com o procurador, ele disse assim, olha, eu não estou vendo indício de ilegalidade aqui, não sei o tamanho, o porte da empresa, se ela está obrigada a efetuar ou não a efetuar a contratação desse técnico de segurança, porque o técnico de segurança ele não pode ter acúmulo de função, né? Aí eu achei que o Keylor lá tinha razão em não fazer o processamento dessa denúncia aí, baseada num panfletinho, oferecimento de emprego lá em jornal, dei razão para ele e tô acompanhando. 22 unânime. Doutora Biael quer descansar um pouco? Quer ir em frente? Não, podemos ir para uma colega aí, para Débora ou doutora Andréia. Pode ser eu, então. Então vamos lá. Que eu me lembro, não tem nenhum procedimento muito difícil hoje aqui. Vamos lá.
processos de minha relatoria, número 4 e C297 de 2015. Deixa eu ver aqui. Um minutinho só. Arquivamento precoce, assédio moral. O que aconteceu? A questão do assédio moral ainda pende de resolução, mas o uso de EPIs, o uso de EPIs foi constatado por técnico do MPT. E eu estou achando que não tem validade isso. Precisa ser ou procurador acompanhando ou a Secretaria de Relações de Trabalho, porque envolve um juízo de mérito aqui que o técnico não é obrigado a ter, nem é exigido no concurso. Eu não aceito. 14ª região faz isso com frequência. Então, a minha conclusão é assim, olha assim, arquivamento precoce, uso de EPIs e assédio moral. Necessidade de prosseguimento da investigação para melhor dimensionamento da questão. Invalidade de apuração realizada por técnico do MPT, enunciado 17 do CCR, diligências mínimas que devem ser implementadas pelo membro oficiante, pela não homologação do arquivamento, matéria que constitui meta prioritária do MPT. É suficiente ou eu prossigo? Não, para mim tá bom. Eu queria só fazer uma observação. Sim. Eu acho que houve um equívoco na sua fundamentação, no segundo parágrafo. Vamos lá. Do relatório? Eu acho que... Não, peraí. Da emenda? Da fundamentação. Ah. Eu acho que Um pouquinho. ele não é isso, né? Porque não teve voto de subprocuradora relatora. Peraí, Eu não achei. Com a devida vênia, não comum de entendimento pelo membro oficiante. Havendo notícia dos autos de não conhecimento. Aonde que está isso? Parágrafo. Em que pede brilhantismo exagerado pelo lúcido. Tem que suprimir. Tá. Por gentileza. Então, gente, só suprimir o parágrafo, mas quanto ao mérito, quanto ao resto, tudo ok. Então, só a supressão do segundo parágrafo da fundamentação, que começa com em que pese, o resultado é unânime. 5, NF 2535 de 2017. Deixa eu ver aqui. Notícia de fato, arquivamento precoce, irregularidade trabalhista, meio ambiente do trabalho, saúde do trabalhador, ausência de diligências, metas prioritárias do MPT pelo não arquivamento. Foi uma notícia de fato que foi arquivada liminarmente, se não me engano. Deflagrada por denúncia anônima, na qual se narra a existência de irregularidades trabalhistas perpetradas por Arranjos Express, no que pertine a jornada excessiva, coação e assédio, restrição no número de idas ao banheiro, entre outras. A procuradora entendeu que se não me engano, que não havia repercussão, não foi isso? Que não havia uma repercussão social suficiente para mandar processar a NF, e eu entendo que uma investigação mínima tem que haver. É isso. Até porque então, eu tenho notado, eu concordo, eu tenho notado uma coisa. A gente não tem muitos casos de assédio moral em grandes empresas. Temos, né? Mas é mais restrito. É essa coisa do assédio, daquela opressão deselegante e emocionalmente perturbadora em cima do trabalhador acontece em locais pequenos. Onde é muito próxima a convivência entre o superior hierárquico e os empregados. Mas nesse caso também me chamou a atenção, porque essa questão de restrição de ida ao banheiro é uma coisa... Com certeza isso acontece, porque essas arranjos express devem ser do shopping. E o que me chamou a atenção também é que a procuradora arquivou com base no CAGED. Só que sim, aquela questão. Consulta ao CAGED, porque não tem CNPJ. Então não tem... Então... Tudo bem, é um pequeno... Sim. Mas só o fato de chamar já dá um susto, já melhora a relação. Né? É verdade. Sim, tipo, vamos conversar, o senhor pode fazer isso, o senhor não pode fazer aquilo. Eu acho. Um mínimo, pelo menos um mínimo. Então, esgotamos não homologados recursos. Deixa eu abrir aqui para ler na ementa.
Recurso administrativo, meio ambiente de trabalho, eleições CIPA. Situação solucionada e irregularidades sanadas após a autuação do MTE pela homologação da promoção de arquivamento. É isso mesmo que está escrito aqui. Tá. Não existe nenhuma grande discussão. A conclusão é recurso desprovido, arquivamento que se homologa, resultado unânime. Próximo. Sim. Esse aqui um pouquinho mais difícil para mim. Recursos de fato, recurso, notícia de fato. Trabalho portuário. Uso de EPIs por vigias portuários. Acesso e subida às embarcações fundeadas. Segurança do trabalhador, investigação deficiente. Homologação em relação ao tema pagamento de diárias, natureza patrimonial individual. Recurso conhecido e provido parcialmente. Reconhecido e provido parcialmente. Promoção de arquivamento que se homologa parcialmente. Tudo bem, repetiu. Mas a questão do meio ambiente de trabalho aqui, que é narrado, diz respeito a... Espera um pouquinho só. Eles têm que usar colete... Peraí. Tem aqui uma questão... sim. No tocante ao uso de EPIs, contudo, peço vênia para divergir, por considerar que as irregularidades narradas afetam diretamente segurança do trabalhador e o que não restou suficiente esclarecido. A questão diz respeito à disponibilização de coletes para esse pessoal, não sendo possível, inclusive... existe também uma referência a ações fiscais que houveram onde não foi constatada a irregularidade, mas também não tem nada aqui que comprove. Ora, uma vez que nos autos foram relatados, inclusive pelo sindicato, a ocorrência de vários acidentes graves, é imperioso que uma ação fiscal recente, mais detalhada, seja feita. É isso, basicamente. Eu também, desculpe, André. Claro, pode falar. Você centrou muito seu voto, com o que eu concordo, na subida de escadas. Isso. A falta de segurança nas subidas de escadas. Quando a subida de escadas, tipo quebra-peito, sem colete salva-vida e cinto de paraquedas. Isso. Esse voto tá muito bom. Tá. Então, unânime. Então, vamos lá, unânime. IC, número 7, IC 3.348 de 2016. Notícia de... Não, eu abri o mesmo, desculpa, eu apregoei o mesmo e abri o mesmo. É o próximo, é o número 8, é isso? Do TEM. Olha lá a correção automática no 4796. MTE, né? Tem que mudar no Windows. Recurso administrativo, é questão da NR 4 e 7 do temário. Não, do TEM, Ministério. Do Ministério do Trabalho e Emprego. Eu vou pedir para... É a correção automática. Por favor. Gente, é só trocar ali. A louca tá falando do temário. Ausência de médico, coordenador do programa de controle médico e saúde ocupacional. PCMSO, situação solucionada, irregularidade não comprovada pelo conhecimento e não provimento do recurso administrativo e pela homologação da proposta de arquivamento. Eu vou falar uma coisa, eu fiquei só um pouco em dúvida, porque assim, um médico, ele comprovou a existência de um médico, mas são tantos servidores, são tantos empregados, que eu não me lembro agora se são 5.000. Mas aí tem lá na NR o número... Não, mas mas achei que, enfim, ele tinha cumprido a exigência. Não sei o que os colegas pensam. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ler aqui, ó. Pode falar, doutora Biael. Caixa Econômica Federal, segunda região. Deixa eu ver. Aqui. Você transcreveu NR4? Não é na 7?
Peraí, deixa eu ver aqui. Eu mesmo estou procurando, peraí. Quantidade de médicos que tem que ter deve estar na 4, porque na 7 não tem. Aqui tá. Olha, as empresas com mais de 25 empregados e até 50 enquadrados no grau de risco 1 ou 2 poderão estar desobrigadas de indicar médico. As empresas com mais de 10 até 20... Não, tá certo, doutora. Não, tá certo, isso aí né? mesmo, Tá tá? Então, Ele só precisa ter um médico. Unânime. Próximo. É o número 9, NF 379 de 2017, recurso, competência. Ah, esse é aquele que a doutora Biael me chamou a atenção, que eu tinha votado contra eu mesmo. Isso. NF 379 de 2017, ementa, recurso, competência da Justiça do Trabalho, regime seletista, demissão de servidores da Fundação para o Remédio Popular, Guarulhos, São Paulo. Fundação instituída pelo Estado de caráter público, sujeição às regras de direito público, demissões não revestidas de transparência, não homologação do arquivamento, recurso conhecido e provido. Mais algum esclarecimento? É isso. Houve uma dispensa. Qual é o número daquela súmula do TST? Eu sei Sabe qual que a súmula, existe sei. É 341? Não. 391. Eu sei qual que é a súmula 390 do TST. Exato, que diz que mesmo o seletista, ele está sujeito a sua demissão tem que ser transparente e tem que haver um processamento. Tem um procedimento, exato. Que é, inclusive, era pelo menos, né, o entendimento do STF. Exato. Né? Você fez concurso, você para demitir... precisa também ter um procedimento próprio de demissão, e isso não ficou transparente. Eu acho bom mesmo o Ministério Público tomar conta disso aqui, principalmente no estado de São Paulo, porque me parece que há um perigo muito grande deles abusarem de demissões no estado de São Paulo. Então, está muito correto o voto. Eu também concordo. Então, resultado unânime. Próximo, número 10. NF 190 de 2017. Demissão parcial por pertinência temática. Espera um pouquinho só. Mas quem está fazendo isso aqui? Já está lá na CCR. Esse aqui, investigação repetida. Esse voto aqui foi, acho que aqui veio para cá por... Ah, tá bom, eu estou concordando. Peraí, não, você está concordando, mas... Porque é um recurso, por isso que veio. Ah, sim. Trata-se de notícia de fato deflagrada por meio de denúncia apresentada sob sigilo em face de Braslumber Indústria de Molduras Limitada, em que o denunciante narra irregularidades relativas à certificação do curso integrante do PPRA, fornecendo certificado de conclusão, mesmo sem que tenha havido a frequência adequada às aulas. A empresa investigada realiza o preenchimento do perfil proficiográfico previdenciário de forma que não corresponde à realidade, omitindo a existência de riscos químicos, biológicos e elétricos, irregularidades relativas ao meio ambiente do trabalho, descumprimento da NR4. Em despacho fundamentado, que data de 6/7/17, o procurador do trabalho, Helder José Mendes da Silva, determinou o desmembramento do NF em razão de conexão parcial por pertinência temática. Assim, os itens foram desmembrados na origem, passando a ser objeto do presente procedimento que fora... Assim, os itens 1, 2 e 5 da denúncia foram desmembrados na NF de origem, passando a ser objeto do presente procedimento que fora livremente distribuído. Recebidos os autos, o órgão oficiante determinou o arquivamento do expediente sob argumento de ausência de interesses tuteláveis pelo MPT e o resignado denunciante recorre do arquivamento e, com efeito, o mérito do encerramento repousa preponderantemente na existência de investigação ativa sobre temas que fundamentam as razões do recurso contra a mesma empresa ora denunciada, qual seja o IC 281 de 2013. É forçoso constatar que, quanto aos temas que remanescem neste procedimento, é forçoso constatar que, quanto aos temas que remanescem neste procedimento, que com razão o relatório de arquivamento... Um minutinho só, vamos só mudar aqui, por gentileza, Flaviana.
é forçoso constatar que os temas que remanescem nesse procedimento fundamentam o relatório de arquivamento. Portanto, não se faz necessário nos presentes autos o prosseguimento da atividade persecutória, tendo em conta a preexistência de inquérito civil com o mesmo objeto pela homologação do arquivamento. Ok? Estou de acordo. Unânime? Muito bem. Doutora Débora também, 10. Então agora é o 11. Conversão em diligência. Ah, tá. Esse aqui eu acho que já vem sob a fraude, já vem sob a égide da reforma trabalhista. Jura? Arquivamento precoce, pejotização de jornalistas, cumprimento de jornada de trabalho excessiva, prática de assédio moral, desvirtuamento de contrato de estágio, fiscalização em loco realizada pela SRTE, que aparentemente limitou-se a investigar a denúncia relativa à pejotização, inexistência de medida instrutória para apurar o assédio moral e a regularidade do contrato de estágio na empresa inquirida. Aí eu estou convertendo o feito em diligência porque o procurador, no relatório de arquivamento, ele não fala do assédio moral e nem do contrato de estágio. Então, eu sei que poderia ser uma não homologação, mas eu estou dando a chance dele explicar se vai investigar, se não vai, o que aconteceu. Sim, diga, doutora Débora. A minha dúvida é a seguinte, doutora Andréia está homologando a pejotização? Não. Eu acho que não está claro. Por causa desse arquivamento precoce. Tá. Então, tá. Não, a pejotização continua... Eu achei, porque eu não sei. Não, eu acho que por causa do arquivamento precoce. Porque assim... só um minuto. Espera um minutinho só, doutora Débora. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Que eu acho que eu falei sobre isso aqui. Assédio moral... eu acho que... a fim de que não recebam carga horária abusiva após o recebimento dos autos, determinou um loco a ser realizado. Após o relatório, não, ele arquivou a pejotização. Não, isso aqui tá equivocado. Eu vou retirar de pauta e vou fazer outro voto para a próxima sessão. Porque a questão da pejotização, eu entendo que ela tem que... Será que dá tempo, Flaviana, de corrigir hoje? Então, na verdade, assim, ficou... Tem que ver se tem ou não subordinação jurídica. Então, eu vou fazer acho que não homologação. Uma rádio, aí é que tá. Por que precisa fazer a investigação, né? Porque os jornalistas trabalham numa rádio. Excesso de horário. Né? E aí, a possibilidade de haver uma configuração de relação de emprego, ou seja, a subordinação jurídica, é muito alta. E pouco importa a reforma trabalhista aqui. Pouco importa a possibilidade de você contratar pessoas jurídicas, porque o que você precisa ver é se tem ou não tem a subordinação. Foi um erro meu, porque eu fiquei com... Eu me fixei nos aspectos que ele não investigou e pensei, mas a pejotização ele está investigando. Ele não está, ele está homologando. Então, na verdade... Não é conversão em diligência, é não homologação, porque ele não falou sobre assédio moral, ele não falou sobre... É outro item que tem assédio moral, estágio. O contrato de estágio e a questão da pejotização pelo prosseguimento da investigação. Porque a CRTE foi lá e ela mesma diz, após a análise dos documentos e entrevistas... Ele não configurou a relação de emprego. Ele não conseguiu, ele deixou aberto. O requisito da subordinação jurídica ele não pôde apurar. Então, ele deixou em aberto. Então, pode fazer o voto, Flaviana, da não homologação em vez de conversão em diligência, porque na verdade são os 3 temas que tem que prosseguir na investigação. Pode... Não, ela vai não homologar. Não. É do próximo? Isso. Foi... Exato. Se não homologar, vai para outro tempo. Se entrar no da homologação. Com a conversão em diligência, continua com ele mesmo.
É verdade, é verdade. Isso, exato, vamos fazer isso. A parte da pejotização, a gente vai dizer que deve ser investigada e vai parar aí. E aí faz a conversão em diligência quanto aos 2 temas, e aí depois, quando o voto voltar, daí ele volta para o mesmo procurador, e aí quando subir o procurador que estiver aqui, analisa os 3 tópicos. Dá tempo de fazer hoje, não dá? Dá. Então, pronto. O que eu vejo... Você ia falar? Eu mesmo falei, eu já venho sobre a questão da reforma da reforma trabalhista, essa pejotização de radialista, e fiz o voto. Aqui eu investigaria. Se fosse não, com certeza, com certeza. Eu agradeço a doutora Débora por ter me chamado a atenção aqui, porque eu fiquei com essa história aqui. Por que eu fiquei olhando? Por que ele não investigou? Ficaram 2 temas pendentes. Então, e me passou. Né? A pendência de temas na 7ª região, ela é muito comum. A gente recebe vários procedimentos em que eles não analisaram outros temas. Isso. Muitas vezes eu faço a homologação padrão sem fazer nenhum destaque, porque seria possível homologar aqueles temas por ausência de interesse do Ministério Público, mas eu percebo muito isso lá. O que acontece na 7ª região, me parece, eles têm realmente uma deficiência muito grande de procuradores. Então, eu tenho a impressão que eles têm muito procedimento. Muito trabalho para pouco eles têm uma deficiência estrutura. grande lá. E acaba acontecendo isso com frequência na 7ª região. Eu agradeço a doutora Débora e a doutora Biael aqui, peço desculpa pelo erro, e vai ficar nessa forma, então, que... Peraí, é o número 11, né? Esse óculos de perto aqui é o demônio, porque agora eu enxergo tudo aqui, não enxergo nada lá. Esse que nós estamos discutindo é o número 12. É o número 11, é o número 730. 11. Então, vamos proclamar o resultado do número 11. Isso. Converter em diligência. Isso. O resultado é a conversão em diligência e o voto vai ser corrigido para fazer referência à questão do prosseguimento da investigação da pejotização. 12. NF 149/2017. Declínio de atribuição. Denúncia aberta sobre ausência de pagamento de diferença salarial devido aos conselheiros tutelares do município de Acopiara, Ceará, bem como realização de ordens extraordinárias por esses agentes em desacordo com a lei. Vínculo funcional regido pelo direito administrativo, leis municipais 1160 de 2001, 1778 de 2013, declínio conhecido, atribuição do Ministério Público do Estado do Ceará. Nós já fizemos esse, né, do Conselho Tutelar. Então, número 12, unânime. 13 é uma promo. Está conhecendo? Arquivamento de procedimento promocional, individualização de valores existentes em conta do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço na empresa de turismo de Pernambuco S.A. Artigo 17 da resolução, não conhecimento da remessa. De acordo. De acordo, então esgotamos os meus. Podemos passar os da doutora Débora ou querem passar? Não, vamos ou querem para o almoço? Não, que para o almoço? Não, pode fazer uma pausinha. Podemos, claro. 15? 10. Sim. Tá. Feito. Não, então não, vamos fazer uma pausa de 15 minutos, vai. Retornando, nós vamos passar a relatoria agora dos processos da doutora Débora Monteiro Lopes. É o 36. Não é o 36, não. 36 é o que eu estava lendo. Vamos lá. É o número 32 da pauta e C1173 de 2014. Bem, aqui há uma denúncia e o procurador fundou o arquivamento na diligência feita pela fiscalização do trabalho. Entretanto, a denúncia relata coação sobre empregados para deixarem de anotar a jornada de trabalho efetivamente cumprida. E o fiscal, o auditor fiscal, não realizou uma instrução, ouviu o trabalhador, ele foi lá e constatou documentalmente. O mesmo se diga em relação ao assédio moral.
né, que, a meu ver, eu tenho reiterado isso, no assédio moral, a prova, via de regra, é obtida mediante testemunho, oitiva de testemunhos. Né? Então, não houve nem oitiva para coação e nem a oitiva para o assédio. Então, eu não estou homologando. Eu estou de acordo. Plenamente de acordo. 32 unânime, 33 e C7 de 2015. Aqui, a narrativa da denúncia, ela... Deixa eu pegar aqui o meu. Dá a entender que há trabalho em situação degradante, porque são trabalhadores safristas, e a denúncia ela se reporta a controle de jornada, jornada excessiva, trabalho noturno, ausência de registro e retenção da CTPS, ausência de pagamento de salário integral, aliado à denúncia de exploração de trabalho infantil. O que aconteceu aqui foi que a diligência foi feita em época entre as safras, ou seja, não havia, tem objeto. Não foram encontrados trabalhadores no local. Né? Então, na época da realização das inspeções, a safra anual já havia sido finalizada. Né? E a agravar a denúncia tem a notícia de exploração do trabalho da criança e do adolescente, sem que qualquer ato instrutório específico em relação a isso tenha sido feito. Então, eu estou entendendo que, diante desse quadro, não cabe homologação, né? Não cabe homologação, não estou homologando. Eu estou inteiramente de acordo e cumprimento a doutora Débora pelo voto, porque uma fiscalização feita entre safras não tem objeto. Eu estou de acordo. Então, o 33 unânime, 34 e C336 de 2016. Lembrar. Ergonomia. Foi realizada audiência com a investigada. Aí, realizada a audiência com a investigada, juntou documentos e o sindicato foi ouvido. Não, o sindicato foi intimado, apresentou manifestação, afirmando que eram inverídicos os fatos denunciados. Aliás, o sindicato disse que os fatos denunciados eram inverídicos, porque tem uma cláusula na convenção coletiva que assegura assento aos trabalhadores, são vigilantes, se eu não me engano, são, que assegura assento. Aí o membro decidiu arquivar. Não. Então eu entendi o seguinte, que o depoimento colhido em audiência, depoimento da inquirida, assim como a manifestação da entidade sindical, não são suficientes para afastar a persecução ministerial. Registre-se que sequer há documentos ou registros fotográficos que venham a corroborar as afirmações da denunciada e do sindicato representativo da categoria. Então, entendo necessária a continuidade da investigação. De acordo. Doutora Biael? De acordo. 34 unânime, 35 e C231 de 2016. É parecido com o anterior, é coação também. Aqui, coação para assinar documentos em branco, fraude a documentos, assédio moral. Aqui foi feita uma pesquisa das ações trabalhistas. E aí o procurador entendeu, a empresa juntou documentos, manifestação, o procurador arquivou. Tá? Então, o que eu pus aqui assim, a simples análise de ações com o intuito de saber se existem reclamações trabalhistas
ajuizadas em face da empresa Não denunciada significa sobre os nada. temas objetos de investigação não são suficientes. Uhum. Né? A denúncia relata coação sobre empregados para assinarem documentos em branco e para fraudar admissões e desligamentos, e a ocorrência de assédio moral. Eu estou de acordo. Eu também. 35 unânime. Recursos. 36 e C 2049 de 2016. É esse que a doutora Débora tinha chamado atenção. O recorrente, ele está completamente inconformado com esse arquivamento. Mas eu analisei e eu não vi a possibilidade de prover o recurso. Eu estou homologando e negando provimento ao recurso. Ele aqui, resumidamente, ele diz que foi coagido a renunciar à CIPA para que pudesse ir para um outro setor da empresa. Porque ele foi diagnosticado com mal de Parkinson e não poderia, preferiu ir para outro departamento, acho que até o estabelecimento mudou. E aí ele renunciou ao mandato e depois de algum tempo ele foi dispensado. Mas ele procurou o judiciário trabalhista e obteve êxito em vários dos seus pedidos. E o procurador aqui ouviu 8 testemunhas, ouviu cipeiros. Eu estou de acordo. Não ficou constatado que não tem nem indício de que seja transindividual. Ou discriminatório, alguma coisa assim. Eu estou de acordo. Então, o número 36, unânime. 37, NF 74 de 2017. Esse é o estágio com a administração pública, que eu entendo que a competência permanece com a Justiça do Trabalho. Eu também. A doutora Biael não. Não, saiu se bem que foi da segunda turma do TST, né? Saiu outro acordo. No boletim da CRJ? Mas ali você reparou que ele diz um caso bem específico, viu? Ele faz umas ressalvinhas lá. Ele chega a fazer ressalva? Chega sim. Bom, fico vencida. Eu acho que a matéria ainda vai suscitar muito debate, eu acho. Não está definitivamente definida. O estágio na administração pública, o contrato de estágio é um contrato de natureza especial, e com características próprias, então eu entendo que continua havendo competência da Justiça do Trabalho, embora seja firmado com a administração pública, e é isso. Bom. Doutora Biel, concorda? Lá, não concordo, não. Não, então, por maioria, 37 é por maioria. Vencida, doutora Biel Franco Santos. Declínio referendado com destaque. PP 240 de 2001. Nossa. Sim. Essa é contratação temporária. Contratação temporária que... não. Eu acho que as doutoras já devem ter enfrentado essa questão. São aqueles TACs com o município. Já sei. A gente prossegue, por lá gentileza. Da 12ª região? Peraí, que data que foi firmada? 2001. Isso. Então, no tocante às obrigações constantes das letras A a C do TAC, relativas à admissão de pessoal mediante concurso público, contratação temporária e admissão para cargos em comissão, eu acolhi o declínio, com remessa de cópia do TAC ao MPE. E quanto, por outro lado, não referendo o declínio em relação à obrigação prevista na letra D e das obrigações previstas em outro TAC, acerca da contratação por meio de cooperativa e terceirização, uma vez que nas questões envolvendo a contratação de pessoal pelo poder público por meio de cooperativa ou terceirização, que se questione a relação à vida entre o município denunciado e a pessoa jurídica de direito privado. Então, eu não estou acolhendo o declínio em relação
a cláusula sobre a contratação. Eu acho que eu acolho o declínio em relação. Eu não acolho o declínio em relação a nada aqui. Deixa eu só dar uma olhada no meu voto, porque é o seguinte. Doutora Débora. Sim. Não, então, mas o que acontece aqui, deixa eu ver se eu acho. É um dos declínios bem antigos, né? Teve uma época que teve uma enxurrada deles. Teve. Né? E o que aconteceu? Eu me lembro que o Dr. Manuel Jorge estava aí. Foi um dos poucos casos que a gente, assim, juntou nossos fundamentos. A gente agregou. Porque o que aconteceu foi o seguinte. Ele, em idos já bastante pretéritos, aquele procurador-chefe, que acho que agora está no tribunal, não me lembro mais o nome dele, lá da 12ª região, distribuiu várias denúncias contra todos os municípios para ver se havia ou não concurso público. Mas isso foi anterior a 3395, né? E aí o que aconteceu? Aquilo lá dormiu em berço esplêndido. Quando chegou novos procuradores na PTM, eles foram resgatar aquele passivo e descobriram aqueles termos de ajuste de condutas firmados com municípios e nunca investigados, né? Aí veio aquela discussão sobre a competência da Justiça do Trabalho e a tese do Luerci, que na verdade eu concordo com a tese do Dr. Luerci, de que a competência se fixa no momento do ajuizamento da ação. Embora o TST, então quer dizer, pela tese do Luerci, mesmo que o MPT tenha firmado o TAC, a competência é da Justiça Estadual, né? Porque hoje o entendimento é esse, né? A competência para esses casos é lá. Mas há um entendimento do TST também, assim, não sei se ainda está vigorando ou não, de que o Ministério Público do Trabalho, tendo firmado o TAC, a competência é dele, né? Eu acho que o TST está errado, que o Dr. Luerci está certo. Só que por que eu mantive aqui a investigação desse TAC? Porque foi firmado no ano de 2001 e nós estamos em 2017 e ninguém fez nada. Aí eu fiquei com vergonha de mandar esse negócio para a MPF. Mas aqui foi feito. Ah, é? Acho que é a Cristiane, a doutora Cristiane. Ela chegou a investigar, porque eu acho que todo esse trata-se de procedimento de acompanhamento firmado em 4 de junho de 2001 e depois ele foi acompanhado e arquivado em 22 de agosto de 2003, em razão da juntada de documentos pelo município que comprovaram o cumprimento das obrigações. Não precisa mandar. Em 2005, diante de novas eleições, diante das eleições municipais, esses termos foram renovados com outra redação. Certo. Então o TAC ele foi substituído por 2 outros TACs. Tá. Aí o procedimento foi arquivado em 2005 e desarquivado em 2014 em decorrência de uma NF, na qual os denunciantes relataram diversas irregularidades na admissão dos servidores. Sei. Aí a Procuradoria intimou, o município apresentou documentos e informou estar os servidores submetidos ao regime estatutário. E o Ministério Público Estadual, nesse caso, a pedido da Procuradora Oficiante, trouxe aos autos uma cópia de inquérito e vários outros documentos em que ele está investigando já faz tempo também. Tá bom, então vou concordar já que houve a investigação. Porque houve a investigação. Tecnicamente, eu acho que tem que mandar. Eu só não concordei, fiz votos não concordando, porque, assim, de 2001 a 2016, 2017, o Ministério Público não fazia nada e mandar a bomba lá para o MPF. Falei, não, pelo amor de Deus, investiga alguma coisa aqui, né? Assim, não foi muito técnica a minha decisão na época, mas se aí é diferente, houve uma investigaçãozinha, estou concordando. Então, o 38 é unânime. Número 39 é o IC 1342 de 2014. Esse é comando da Marinha, não sei como as doutoras veem mais. Não, eu não dou eu estou referendo. Claro, também, não tem nem como fazer. De acordo, não temos nada com isso.
Bom, e os outros dois, desculpe. Não, só para proclamar para o pessoal que está vendo, Esqueci. 39 unânime. Agora a doutora Débora vai falar sobre o 40 e 41. São aqueles casos em que a doutora Biael diverge, que é o do labor realizado em gozo de benefício previdenciário. Que eu... Peraí. Não referendo, tá errado aqui, tá errado. Os dois são não referendados. Eu acho que tem que mandar só para o MPF mesmo. Tá, então os dois eu não referendei. Então tá, eu sou Então eu estou de acordo. O 40 e o 41 é por maioria vencida a doutora Biael Franco Santos. Agora nós esgotamos os processos da doutora Débora, voltamos aos da doutora Biael. Agora é o número... Qual que é o número mesmo? Acho que é 23. 23. Certo. 23, conversão em diligência, inquérito civil 786 de 2014. É o número 23. 23 é uma conversão em diligência. É um meio ambiente de trabalho, os elementos não são suficientes para demonstrar regularização relativa à emissão de CAT, assim como outras irregularidades que foram objeto de autuação pelo MTE. Apesar da disposição demonstrada pela inquirida para a regularização do meio ambiente de trabalho, não há por hora como encerrar a atuação sem provas da sua efetiva adequação, que demanda a inspeção no local, objeto de investigação, até mesmo fiscalização pericial, principalmente para avaliar os aspectos relacionados à pressão sonora produzida pelas vibropensas utilizadas no processo produtivo. Diferentemente do que divisou o membro da origem ao avebar a ausência de elementos mínimos capazes de motivar o prosseguimento da investigação, parece-nos que a correção da situação não está devidamente comprovada, devendo outras medidas serem adotadas pelo MPT para certificar-se da aventada adequação ou identificação de irregularidades assim ainda existentes. Vocês querem que eu leia o voto? Não, eu estou de acordo. Também. Então, o 23, né? O 23, unânime. Isso. Agora é o número 24 e ser 2178 de 2016. Aqui é uma denúncia de irregularidades na concessão de férias, caracterizada pela assinatura em recibos que demonstram a regular concessão, embora o usufruto não seja efetivo, insuficiências de atos. Eu acho que aqui também vem a mesma coisa de análise meramente documental, né? Uhum. A análise meramente documental de uma alegação de que a pessoa é obrigada a regularizar um documento em descompasso com o que acontece na realidade fática. Uhum. Eu estou de acordo. 24, então, unânime. 25, inquérito civil 165 de 2016. Esse eu peço para retirar de pauta, porque retirado o voto foi colocado errado. É um então, recurso. Então, 25 inclusive. É retirado de pauta. 26, inquérito civil 65 de 2016. Isso. O meio ambiente de trabalho, um acidente de trabalho grave, também insuficiência de elementos. Por isso que eu faço conversão de diligência. Começa a investigar e não conclui a investigação. Aí eu acho que tem que converter. Também foi demonstrada uma boa vontade da inquirida, mas não tem como encerrar, principalmente porque ficou consignado nos autos de infração, alguns autos de infração lavrados pelo Ministério do Trabalho e Emprego, a existência de irregularidades. Nesse caso aqui, olha, gente, eu me lembro que eu fui fazer esse negócio, eu surtei. Eu pedi para minha assessoria assim, olha, vocês façam isso, mas nem que tenham que ficar uma semana fazendo esse levantamento, porque eu não consigo. É um monte de auto de infração aqui, dizendo que tem irregularidade. Aí vem alguns, ó, regularizou isso e aquilo. Não faz o cotejo. O procurador fala, ai, tá tudo certo. Nossa senhora, é muito tempo que você pede para fazer isso. Aí ela fez. Tem que fazer. O procurador tem que fazer. Ela fez direitinho esse cotejo e descobriu que realmente existem algumas pendências, então tem que voltar. Eu estou de acordo. Também. Então, 26 unânime. Declínio referendado com destaque 27 PP 5.438 de 2017. Vamos ver porque tem destaque. Declínio porque é apresentado como promoção de arquivamento. Olha só, gente, eu vou
esse vai ser o último dos votos que eu vou fazer assim. Vou explicar por quê. Eu tenho feito declínio de atribuição apresentado como promoção de arquivamento, chamo a ordem para conhecer da promoção como declínio de atribuição, até aí tudo bem. Só que lá embaixo eu chego e falo o seguinte, que chamo feita a ordem, recebo a promoção de arquivamento como declínio e voto no sentido que seja referendado ou não seja referendado, não importa. Um colega, o Cadu aqui de Brasília, me ligou, falou, Bel, o que eu faço com isso? Eu falei, o que você faz? Arquiva. Falou assim, eu não posso arquivar, não tem esse arquivamento por causa de declínio aqui. Não, o declínio havia sido homologado. E eu tinha dito que não era para ele arquivar. Né? Eu falo assim, olha, tecnicamente arquivar está errado, porque quem arquiva é quem tem a atribuição para decidir sobre a investigação. Aí ele falou, tecnicamente, ele usa esse termo mesmo, você está perfeita, só que não existe, como é que chama isso? Não existe no MPT digital a possibilidade de eu fazer, simplesmente arquivar fazendo remessa a outro órgão do ramo ministerial. Precisa né? Eu falei assim, mas a gente tem aqui, a gente tem o declínio, né? Eu falei assim, eu não tenho. Então, o que eu faço para não te desobedecer? Eu falei assim, manda pro arquivo, Cadu, né? Manda esse trem pro arquivo e eu vou mudar. Eu vou mudar o voto, depois eu passo para vocês, né? Para dizer que, olha, realmente é assim, mas já que não existe esse procedimento no MPT digital, que realmente o colega tem simplesmente que arquivar. Ele ficou preocupado, porque ele falou, a segunda que eu recebo sua, assim, então eu resolvi te ligar. Falei, não, você está completamente, está cheio de razão. Então, vamos ver, feitas essas explicações, depois eu mando o voto novo para vocês, tá, gente? Aqui, ó, denúncia de irregularidades no funcionamento do Sindicato de Servidores Estatutários Federais. Aqui nós decidimos que a competência não era nossa, não sei se vocês mantêm ou não mantêm. Não, né? Mantém. Inclusive foi objeto de uma discussão na nossa lista, né? Foi? Foi. No CCR. Alguém disse que processa. Tem gente que processa. Não, Lerci, acho que só o André, porque a Júnia não processa. O André processa. Só o André processa. Eu acho, né? E o ministro Godinho, hein? Ministro Godinho. E a Júnia acho que não processa também. Não processa. Não processa. Então, só um pouquinho, deixa eu liberar a assessora lá. Tá. Agora é... Então, peraí, um minutinho só. 27, o declínio, doutora Biael, a conclusão ficou pelo declínio. Pelo declínio. Né? Então, então, é o 27 unânime. 28, NF 435 de 2017. Eu tenho a impressão que é a mesma coisa, tá? É um sindicato de servidores públicos estatutários. Eu estou declinando em favor do MPE. De acordo. Doutora Débora também, 28 unânime. 29, NF 1074 de 2017. Denúncia de irregularidades, mesma coisa. Mesma coisa, tá? Aí, nesse caso, eu acho que tem que ser para o MPF. Deixa eu ver para onde que eu mandei isso. Ministério Público Federal. Eu estou de acordo. Tá. Doutora Débora também? 29 unânime. Remessa não conhecida. 30 e 646 de 2015. Aqui faço só para que o colega entenda, né? Ele determinou a remessa de autos a outra unidade ministerial e mandou para conhecimento da CCR. Não é o caso. Aí existe o procedimento correto no MPT digital, ele só remete os autos eletronicamente. Esse tipo de declínio não precisa passar pela CCR. Isso, entendi. Né? De acordo. 30 unânime, 31. É um pedido de mediação também por hora de necessidade de remessa à CCR. De acordo. Então, 31 unânime. Então, nós encerramos a pauta? Encerramos. Que beleza. Então, eu gostaria só de fazer constar na ata os meus agradecimentos à Secretaria da CCR, ao Dr. Luiz Cláudio Barbosa Lucas e à sua equipe, que sempre atenderam o meu gabinete prontamente, com muita boa vontade e sempre procurando ajudar, sempre ajudando o que necessário. Eu deixo os meus cumprimentos à Secretaria da CCR.